todos e todas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui nas dependências da Associação de Recuperação do Menor Novular de Viamão, no nosso podcast Nova Geração. E hoje estamos recebendo na nossa mesa de bate-papo Maria Eduarda Régio, nossa jovem de apoio aqui do Novular, que infelizmente hoje está se despedindo de nós. Oi, Duda, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Tô bem. E aqui do meu lado, fazendo as honras do co-hosting, o educador de teatro do Novular e diretor do nosso podcast, professor, ator e comediante, Rodrigo Cão. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E bora conversar com a Duda, né? Sim. E eu sou Jennifer Silva e sou apresentadora de hoje aqui do nosso episódio. E só pra lembrar, galera, a gente tem episódio novo toda quarta-feira, fresquinho, gostosinho, bonitinho pra vocês, então assistam sempre. E esporadicamente teremos live. Isso, e aí a gente vai avisar. Quando tiver a live, quando a gente tiver um convidado aqui que vai passar ao vivo, aí a gente avisa vocês entram lá, fazem o login, né? Participam no bate-papo lá junto com a gente, no chat, pra dar uma movimentada. Mas a gente vai avisar. Fiquem ligados nas nossas redes sociais também. Procure a gente no Instagram, tá? @podcast Nova Geração, alguma coisa assim. Vai estar lá com a nossa logomarca. Procura lá. Vou botar aqui embaixo, tá? Tá aqui embaixo. Aqui embaixo. Vai estar direitinho. Tá o endereço do nosso podcast no Instagram. Sim. E mais uma vez, Duda, seja muito bem-vinda. Eu quero pedir que tu se sinta muito à vontade. É um bate-papo normal. E agora me conta como é que tu acordou hoje sabendo que é o teu último dia aqui no Novular. Olha, eu acho que a minha ficha ainda não caiu que eu vou sair do Novular, porque eu tô há 2 anos aqui, tô bastante acostumada já com a rotina de acordar e, vou pro Novular hoje, tipo, de segunda a sexta. Então, eu acho que a minha ficha ainda não caiu. Quando eu bater o ponto lá na hora de sair, eu acho que eu vou ficar, agora acabou, agora já era, não Sim. tem como voltar mais atrás. Vai sentir muitas faltas dos colegas também, né? Vou. Isso é o que eu mais vou sentir saudade. Tipo, do pessoal. Sim. E o que tu vai fazer agora que vai sair do Novular? Vira Metas? mendiga. Vai ir pra esquina fazer pedágio lá, fazer Vender malabares minha na arte esquina. na praia. Vai vender a arte dela na praia. Tá É bom. isso aí. É uma boa. Tomara que dê certo. Seja o que tu for fazer, tomara que dê certo. Obrigada. A gente tá torcendo. Tomara mesmo. Sim. Mas fala um pouco de ti pra nós, assim, te apresenta pra nós, assim, quem é a Duda, o que a Duda faz da vida, o que a Duda faz nas horas O pessoal quer vagas, saber. se a Duda nas horas namora, tá vagas? solteira, tá casada, se tem filhos, se não tem, essas coisas. Se tem cachorro, gato, passarinho, Eu tô papagaio, quase periquito. desencalhando. Olha! Muito bem! Eu tenho 19 anos, meu signo é de virgem, eu sou fotógrafa. Muito bem. Fui a fotógrafa fixa aqui no Novular durante esses 2 anos que eu tô aqui trabalhando. E a vida, Legal. faculdade, estudos, relacionamentos, família, amigos, bichos, papagaios, periquitos. Eu tenho um ciclo de amizade muito bom, isso é a melhor Coisa coisa boa. da minha vida, porque é a base de tudo, né? A família também, graças a Deus. E... Uma relação boa com a família? Hã? Relação boa com a Sim, família, graças que a tava Deus. sempre aqui, né, no trabalho. Ai, coisa boa. E como é que tu chegou no Novular? Conta a tua história, assim, a tua história no Novular. Como tu chegou aqui, como que tu te tornou jovem aprendiz. Enfim, fala um pouco pra gente, assim, sobre... Tu já a tua era educanda aqui? Sim, eu fiz um curso preparatório em 2021 aqui no Novular. Durou 1 mês só, mas com a pandemia a gente só teve 2 aulas e aí depois eu não vim mais pra cá, era tudo online. A professora era a Julie, saudade, Julie. E aí depois eu fiz bastante entrevista pra trabalhar como jovem aprendiz aqui dentro, ou fora também, eu fiz na empresa de Viamão, fiz na Triviale, só que deu tudo errado, eu me lembro até hoje que eu fiquei muito desesperada, eu tinha feito até o exame admissional e eles não me pegaram mesmo assim, deu tudo errado, porque eles viram que eles não precisavam só de um jovem. Mas era a primeira entrevista que tu tava fazendo? Sim. E aí deu tudo errado, e aí, tipo, eles me deram a expectativa, me deixaram na expectativa de que eu ia conseguir alguma coisa e no final deu tudo errado. E aí eu, me desmotivei, e aí eu fiz uma simpatia pra conseguir emprego. Fiz uma simpatia. Não julgo! Eu não julgo. Deu certo. Uma semana depois eu consegui aqui no Novular mesmo. Me conta qual foi essa Qual simpatia. foi a simpatia? Fiquei curioso. Conta depois, conta depois. Claro, total. Era de encher um copo de água. E aí tu enchia o copo de água assim, colocava 2 colheres de açúcar. E aí depois tu pegava um papel, escrevia o que tu queria. Eu escrevi Jovem Aprendiz, Novular. E aí depois tu pegava uma chave,
enrolava naquele papel e colocava dentro do copo. E colocava num lugar bem alto. Aí eu coloquei em cima do meu roupeiro. Para mais dicas de simpatias, para arranjar emprego, para arranjar marido, para... Sigam o @ da Duda com L, eu vou botar embaixo também. Duda Sigam lá Régio. para mais Duda Régio, para mais dicas de, de simpatia. Muito bom, E eu vou cara. Eu contar adoro pra essa vocês história. que eu fiz de namoro também. É porque... A gente só melhora. Isso Só- não. Não, é que... Fez, agora vai contar, né? Conta. Não, isso não, tô brincando. O provável namorado tá vendo aqui, ó, tá te amarrando com macumba. Não, é é macumba na simpatia. É Peguei aquele o cabelo negócio. dele assim. É aquele negócio, tu acredita, dá certo, entendeu? Ela acredita na Exatamente. simpatia, por isso que dá certo. Exatamente. Amigo, se sumiu uma cueca tua, tu já sabe que foi ela pra fazer. Sumiu mesmo. Tinha baixo. Meu Deus do céu. Daí começou a trabalhar aqui no Novo Lar, daí. Conseguiu finalmente. Consegui finalmente. Foi uma experiência muito boa. Eu lembro que o Luan, ele andou catando meu Instagram e ele viu que eu era fotógrafa. Porque, tipo, quando eu entrei aqui, eu não tinha um setor fixo. E aí, quando ele viu, assim, meu Instagram de fotografia, ele falou, tu vai pra comunicação. Aí, esses 2 anos, eu tô na comunicação desde que eu entrei aqui. E ainda esse ano passou por uma troca de responsável, né? Porque antes agora é a Dani e antes era a pessoa que era responsável pela comunicação. Era a Josi. A Josi. Depois, antes da Josi era o Bruno. Já teve diversos aí Já teve nesse vários, meio. teve vários. Ah, legal, legal. Mas quando eu entrei no Novo Lar, o pessoal da comunicação era os jovens só. Não tinha um, tipo, maioral. Ah, e eu entendi. aprendi bastante com os jovens também. Eles ensinaram bastante a mexer no Photoshop, a editar. E aí depois eu fui adquirindo mais experiência, porque cada um tem o seu jeito, né, de fazer, de Sim. ensinar. Que massa. E assim, essa troca de responsáveis, assim, foi de boa, assim, a transição de um professor para outro, de um coordenador para outro? Isso Foi, graças a Deus boa. eu consegui me adaptar direitinho a cada um. Que massa. Tipo, ao jeito deles. Que massa. Outra coisa que eu queria te perguntar, Duda, é o seguinte, como é que é pra ti, assim, dentro do Novo Lar? Porque a gente sabe que o Novo Lar e é bom sempre frisar isso, né? A gente já falou bastante disso no vídeo passado, assistam, tá? Sobre a questão da espiritualidade, da religiosidade. Eu não sei se tu tem alguma religião, mas como é pra ti, assim, essa convivência dentro de um espaço que ele é religioso e por ser religioso ele tem algumas regras, ele tem, né, alguns dogmas, algumas coisas que a gente tem que seguir, por mais que a gente não seja católico, mas a gente tem que respeitar porque a gente trabalha aqui. Como é pra ti isso, essa relação da religiosidade aqui dentro? É tranquilo, assim? É tranquilo, eu aprendi bastante coisa, tipo, nas orações, porque eu, visitei a igreja 2 vezes na vida. Então eu não sabia exatamente como era, e era só em eventos especiais, assim. Então aqui dentro eu aprendi bastante coisa sobre a religião deles mesmo. Sim. Mas então tu não tem nenhuma religião? Eu tenho, só que eu não frequento. Ah, Que seria? Entendi. Eu sou católica. Tá, então tá aqui dentro bem de boa. só não é muito praticante. Não É vai de à boa. missa, que feio. Não se confessa pro padre. Tu vai pro inferno, Duda? Descer de tobogã. De tobogã, Que horror. E uns papinhos aí Mas que eu eu me andei escutando. identifico mais com o espiritismo mesmo. Eu gosto mais desse lado do espiritismo. Massa. E também não frequenta o Kardec. Não, mas Espiritismo eu leio... Kardec. Sim, mas Tá. eu leio bastante sobre isso, Massa. eu vejo bastante coisa sobre isso. Só não frequento mesmo. O espiritismo ele não é bem uma religião, né? O espiritismo ele é mais também não é uma seita. Ele é uma filosofia de vida, né? Ele não é considerado uma religião porque geralmente quando a gente fala de religião a gente fala de um sacerdote, né? Na Igreja Católica é o padre, os evangélicos têm o pastor, as religiões de matriz africana têm o pai de santo ou o cacique Sim. de terreiro e tal. Então, e o espiritismo não, é mais uma filosofia, porque as pessoas elas se reúnem para discutir, para estudar, para enfim, para falar com o mundo Que espiritual. acreditam naquilo. Então ele não chega a ser uma religião, mas eu assim posso falar de cadeira, assim, é um lugar de fala meu que eu cresci numa família espírita, né? Minha mãe foi católica até, sei lá, acho que eu tinha uns 11 anos, a gente frequentava a igreja católica, tem uma igreja católica na esquina da casa dos meus pais, que eles moram lá até hoje. A gente frequentava e tal. E aí eu tinha uns 11 anos e minha mãe resolveu conhecer o kardecismo, né? Ela via falar, mas ela nunca tinha ido.
E ela começou a frequentar e nunca mais parou. E é uma outra... Eu vejo sempre o espiritismo... Não estou dizendo aqui que uma é verdadeira, a outra deixa de ser verdadeira. Eu acho que Deus é o mesmo para todo mundo, entendeu? E cada um aonde a gente se sente melhor. Eu, por exemplo, me sinto melhor numa terreira de nação. É onde eu me sinto bem. A crença nos orixás, para mim, ela é muito rica. Ela é muito poética. Ela é muito cultural. Então, e eu sou um cara das artes, então isso para mim é... Pá. É a mesma coisa. Eu vou viajar para uma cidade, tá? Eu tenho uma mania que é muito estranha, tá? Porque eu vou viajar na cidade, toda igreja que eu entro, que eu vejo aberta, eu entro. Por quê? Pela arquitetura. Porque eu fico fascinado com a arquitetura das igrejas, com as obras de arte que tem lá dentro, né? Recentemente eu tive a oportunidade de ir a Salvador. Eu já tinha ido em 2019, antes da pandemia, e aí estava fechada essa igreja que eu vou falar, tá? E ela estava aberta em 2021, que é a igreja de São Francisco, em Salvador. Gente, é uma igreja coberta de ouro. Ela é toda coberta de ouro. Ela é toda entalhada em madeira. Real? Ela é toda entalhada em madeira e coberta de ouro. Então, assim, ó... E é pública? Sim, tu paga R$5 pra entrar. Inclusive, teve uma piada muito boa disso, que foi assim, ó. Tava eu, a minha esposa e um casal de amigos nossos, né? E aí nós estamos passeando. Ela é bem no Pelourinho, ela é bem no centro de Salvador. Aí nós estamos passeando. Aí lá tem um museu do carnaval, porque todo mundo sabe que o carnaval de Salvador é fenomenal. Nossa. Aí eles têm um museu do carnaval, tá? Aí nós, o museu do carnaval, de repente, né? Tá. Só que antes de ir no museu do carnaval, a gente foi na igreja de São Francisco, né? Porque eu tava louco pra ir, porque da outra vez tava fechado e eu precisava entrar naquela igreja, tá? E assim, gente, assim, ó, é surreal, tá? Chega a ser uma afronta, assim, sabe? Porque ela toda entalhada em madeira, madeira de lei, madeira nobre e coberta de ouro. Ah, deve ser lindo. E entalhes, assim, barroco, sabe? Então, tipo, aqueles anjinhos fofinhos, bochechinhos, assim, sabe? Barrigudinho, assim. Cara, é entalhado em 3D, assim. Tipo, tu passa a mão na barriguinha dele, assim, sabe? Tipo, é muito perfeito. Gente, e é uma igreja do século XVII, eu acho. E ela tá impecável, assim, em termos de conservação. Aí, vamos visitar, não sei o quê. R$5 pra entrar, né? Pagamos R$5, entramos, a gente ficou acho que uma hora e meia lá. Eu ainda roubei umas histórias de um guia que estava lá dentro contando as histórias. Porque essas igrejas antigas, para quem não sabe, galera, as pessoas eram sepultadas no chão da igreja. Era um hábito das pessoas serem sepultadas no chão da igreja, dentro da igreja. Que horror. Então tem criptas, tem lápide, sabe lápide com o nome do defunto que tem no cemitério? Tem no chão dessas igrejas. Meu Deus! As igrejas mais antigas. Por quê? Porque era uma forma deles chegarem aos céus. Dentro da igreja? Sim, cara? eles eram sepultados dentro da igreja. Então tem várias lápides com vários nomes, assim, tipo, gente, século XVII, século XVIII, sabe? E as pessoas estão ali com o nome gravado até hoje. Então, quando um grupo de turistas contrata eu tô me estendendo já, mas é que a história é interessante. Quando um grupo de turistas contrata um guia, ele sabe toda a história ali. Então, ele tá contando as histórias dos defuntos que estão... Eu roubei uma história de inclusive, tá? E tamo ali, a igreja, nós fascinados, tirando foto, fazendo vídeo, porque realmente, artisticamente falando, por mais que a gente não seja... Porque uma coisa é a religiosidade, uma coisa é tu chegar e te identificar com a religiosidade. Não é o meu caso. O meu caso é a obra de arte que tá ali. A estética do que tá ali, né? E eu tô ali fascinado, não sei o que, tá, e deu horário, uma hora e pouco, ficamos ali dentro, vambora, não sei o que. Aí, Museu do Carnaval. Vamos passar no Museu do Carnaval. Vamos entrar no Museu do Carnaval, vamos entrar no Museu do Carnaval. Moço, tudo bom, quanto que é pra entrar? R$25. Cara, o meu amigo, não fui eu, a piada não foi minha, a piada foi do meu amigo Alex. O meu amigo olhou pra ela e falou assim, ué, R$25 por quê? É coberto de ouro isso aí? Não, porque eu acabei de entrar numa coberta de ouro ali, foi 5 pila. Cara, a gente ria que se matava assim. A guria começou a rir, obviamente é funcionária, né? E disse, mas aí pra entrar é 25. Eu disse, não. Eu fui numa coberta de ouro, lá era 5 pila, não vou entrar. Aí foi embora. E aposto que não era tão bonito quanto a do... Com certeza não. Aí eu queria entrar pela história do carnaval, porque a história do carnaval de Salvador é muito legal também de se conhecer. Mas R$25, gente. Eu comprava uma acarajé, eu preferi comprar uma acarajé. Pesquisa na internet. Pesquisa na internet e compro uma acarajé ali, que é bem melhor do que ver o museu. Sim, e é muito curioso o Cão contando isso, porque tem gente que é de outra religião, assim, e que não suporta estar dentro de igreja, sabe? Quer nem entrar. Não quer nem conhecer, sabe? Eu amo. Só por ser uma igreja. São Paulo também, as igrejas de São Paulo são muito legais, assim, então eu gosto bastante de entrar. Mas o entrevistado não sou eu, o entrevistado é você. Não, eu fiquei aqui te cuidando. Conta as histórias. Martelando com a mulher. Por que tu só foi 2 vezes na igreja? Não gosta de igreja? Não porque tem a minha oportunidade família, ela não tem esse hábito de frequentar a igreja. E aí como eu fui criada com eles, eu não segui também. E eu também nunca tive interesse em frequentar. Sim.
Então tu é católica só no poucas vezes documento também. do batismo ali. Exatamente. Histórias. Histórias do novo lar, histórias do teu período de jovem aprendiz. Histórias boas ou histórias Ah, ruins? o que vier na tua cabeça, o que teu coração mandar. Tá. Teve uma vez que eu tava trabalhando na Julie no administrativo. Uhum, E você sabe como é na parte do administrativo, né? uhum. É tipo só planilha, coisa séria mesmo. Sim. E tem que Uhum. fazer tudo correndo, assim, senão, né? Verdade. E eles têm muita demanda. E aí eu tava ajudando a Julie. Ai, meu Deus, me dá uma coisa só de lembrar. Eu fui pegar os pontos, que eu tava fazendo ali os pontos do pessoal que trabalha aqui. Nisso, quando eu puxei pra abrir a gaveta, o computador da Julie desliga. E ela tava fazendo uma planilha super importante do padre. Só que a Julie, ela não... Tipo, ela não demonstra quando ela tá braba, só que quando ela fica braba, tipo, quando mexe alguma coisa no trabalho dela, Ela explode. eles podem. E aí ficou um climão assim, ó. Ai, meu Deus, isso dá uma coisa só de lembrar. E ela mandou eu encher a garrafa dela. Porque ela não queria me ver mais na frente dela. Pelo menos foi educada. Foi educada. Vai encher minha garrafa que eu não quero mais te ver. Entendeu? Sai daqui. Ô, Office Girl, vai lá. Encha minha garrafa. Some daqui antes que eu encha. Ai, Esse negócio de ficar brabo, assim, de explodir, eu já avisei pra galera, né? Porque a maior parte das vezes eu tô brincando, tá? Eu chego aqui, eu brinco, eu xingo eles, eu pego no pé deles, eu cobro o horário e grito e berro. Eu tô brincando, porque quando eu realmente não gosto, a minha reação é bem parecida, assim, sabe? Tipo, eu só fecho a cara e baixo a voz. Porque quando eu realmente tô brabo, então eu baixo a voz, fecho a cara, a ponto de às vezes nem eu me ouvir. Porque eu sei que daqui a pouco eu vou passar do ponto, entendeu? Então eu baixo, eu fecho a cara e aí eles já entenderam. Foi uma combinação que eu fiz com eles. Porque, claro, num primeiro momento, e eu sou assim na vida. Entendeu? Eu sou de expansivo, de ficar brincando e gritando. Aleatório. É aleatório. A Duda me chama de aleatório. Só porque às vezes eu tô... Gente, assim, Ele é doidão, desculpa, cara. eu sou um gênio, tá? Me perdoa, meu cérebro ele é um cérebro de gênio. Então eu tô... Não, e eu brinco assim, ó. Eu falei, eu não queria ter a mente dele, porque ele deve pensar assim muita coisa ao mesmo tempo que ia me deixar louca. Ia me deixar louca. Imagina a mente do cão. Porque eu tô processando as coisas, eu tô pensando, eu tô toda hora, é bem isso, eu tô toda hora pensando em alguma coisa. Aí eu saio no pátio, eu digo, eu tenho que ir lá na Giza falar alguma coisa com a Giza. Aí eu saio, eu atravesso o pátio, no meio do pátio esqueci de alguma coisa. Aí eu vou... É assim mesmo, eu fico cuidando dele no pátio. Aí ele tá assim, caminhando normal, aí do nada ele para, pensa, e aí volta pra outro lugar. Aí depois ele faz isso de novo, ele fica assim. Tu nunca me pegou falando sozinho? Não, isso não. Ah, eu queria. Eu não Porque julgo. 2x3 eu tô assim... Tá, mas se eu fizer assim, assim, assado, não vai dar certo. Eu tenho que fazer diferente. Eu falando alto. Aí eu... Tá, não tem ninguém perto. Aí, ou, cara, o que eu falo com o celular, o que eu falo com as coisas, tá louco. Mas aí, Duda, uma história triste agora. Uma história complicada, assim. Não, a triste já foi. Mas uma história alegre, uma lembrança alegre que tu tem, assim, do Eu acho novo lar. que são várias, né? Não tem como citar só uma. Vai falando. O pessoal quer saber. O que Conta vier na tua tudo. cabeça. O que vier na minha cabeça. Pode citar nomes. Aqui a gente não tem importância com citar nomes. Eu acho que as experiências mesmo, pelas tantas experiências que eu... Pelas tantas existe? Não existe, existe. Pelas tantas experiências que eu, tipo, colecionei aqui, várias. Tipo, a maioria são boas. Não tem como citar só uma, não vem uma exatamente na minha Mas vai cabeça. falando, assim, fala no modo geral, então. O que era mais legal, assim, o que tu curtia mais Eu fazer? acho que pela valorização do meu trabalho como fotografia. Tipo, os elogios, o pessoal querendo mais e mais, pedindo foto porque gostaram. Acho que foi isso. É uma maneira de acolhimento, né? A gente tem, eu falava isso ontem também, a palavra acolhimento, ela sempre vem no combo do serviço social, né? Ah, que a gente tem que acolher e tal e tal. E aqui foi o primeiro lugar, eu já trabalhei em outros 2 lugares, mas foi o primeiro lugar que quando realmente aconteceu uma situação e que foi bem complicada, e claro, eu tava chegando, e, tipo assim, ó, foi na primeira semana de trabalho, tá? Primeiro dia, segundo dia de aula, assim, eu me deparei com uma situação e eu intervim da minha maneira, né? E aí depois eu levei pra frente, pra Giza, pra Eliane e tal, e eu escutei da Eliane a seguinte frase: acolhe. Porque foi a pergunta que eu fiz: o que eu faço? Acolhe. E a partir de hoje é tua. Tipo,
cuida desse caso. Observa esse caso, acompanha esse caso. Que na minha cabeça, gente, quando me falam em serviço social, é isso que vem na minha cabeça, entendeu? Tu acolher, tu cuidar, tu, né? Tem um problema, a gente acolhe. E isso também do elogio, do feedback que a gente tenta dar pra vocês. Eu também tenho a minha jovem de apoio, que a Nath tá aqui escondida fazendo foto. Eu tento, de uma forma ou de outra, sempre ser positivo. Claro, quando vocês pisam fora da faixa, a gente também tem que avisar. Sim, tem que Sim. ser, né? Tem Entendeu? que ter um puxãozinho de orelha. Exatamente. Mas sempre tentando... Ó, tu errou aqui, mas... Sempre assim, sabe? Porque eu acho muito errado quando tu chega assim, ó... Nossa, tu arrasou aqui, tu fez isso aqui muito bem, tá muito lindo. Mas se tu tivesse puxado esse... Sabe? Tipo, primeiro elogia pra depois apontar. Eu prefiro sempre apontar primeiro. Sabe? Tipo, chegar assim e dizer... Olha, aquela tua foto ficou desfocada. Mas olha aqui essas outras fotos, sabe? Pegando um exemplo teu assim, aquela tua foto ficou desfocada. Mas olha essas outras que tu fez aqui, ó. Tu errou nessa aqui, mas olha as outras todas que tu fez certo aqui, que tu pode te basear, entende? Então, tipo assim, ó, tá, aqui tu errou. Mas olha tudo que tu fez certo aqui pelo outro lado, sabe? Claro, às vezes a gente erra. No calor do momento, às vezes a gente chega a dar o... É incontrolável. Mas sempre tentando por esse lado, sabe? Dizer assim, ó, tá errado, mas olha tudo que tu fez certo aqui, ou tá errado, mas o caminho de fazer certo é esse. Então, em vez de tu ir por esse lado, experimenta ir por esse lado aqui, sabe? E eu vejo isso muito aqui no Novo Lar, entendeu? Então, acho que quando tu fala isso do elogiar, é esse acolhimento, essa coisa que a gente tem de estimular vocês, né? E quando tem crítica, ela vem construtiva, entendeu? Não... Sempre pra Entendeu? te aprender. Sempre falaram pra mim que o Novo Lar era tipo um trampolim. Que o Novo Lar nenhum emprego vai ser que nem o Novo Lar. Não vai. Nenhum vai ser que nem aqui. Então, todos eles tentam te preparar pro mercado de trabalho, né? Sim. Porque o Novo Lar é uma mãe. É uma mãe, tipo, o pessoal daqui sempre tá tentando entender o teu lado, conversar contigo, e isso a gente sabe que não vai ter. Tanto que quando eu tive uma conversa com o Guto, ele falou exatamente isso. E o Guto é um cara que entende isso também, e ele estimula muito vocês, né? Eu acompanho o trabalho dele de perto, assim, e eu vejo que ele puxa por vocês. Tanto pro elogiar, quanto pro literalmente Exatamente. puxar a orelha, né? Ontem eu tive um papo com o Guto, né? E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, muito legal. Que a motivação vem de dentro de nós, ele falou, entendeu? Que a gente motiva as pessoas porque ela vem de dentro de nós, a motivação. E é isso realmente, entendeu? Ele tá ali motivando a gente, falando coisas legais, assim, a gente fazendo essas coisas que a gente gosta, é porque ele tem a motivação dentro dele, entendeu? Ele passa isso pra nós. Isso é muito Exatamente. Histórias do Guto. bom. Sim, nossa, ontem tive um papo com ele. Histórias do Guto. Tuas. Uma história tua com o Guto, assim. Como é que foi a primeira vez, assim, vocês se sentaram pra conversar sobre o trabalho, assim, e o que tu achou, assim? Fala mal do Guto pra nós aí. Eu digo pra ele que ele tem alma de velho. Porque pela idade dele, ele é muito maduro. Tipo, a minha irmã tem a idade dele. Ai, se ela assistir isso. Vai assistir. Vai lá, fala mal da irmã. E não é, tipo, tão madura quanto ele, Tamo né? aqui pra Mas isso. é pela questão das experiências, que conforme tu vai adquirindo experiência, é incontrolável tu não ficar com a maturidade mais um pouquinho avançada, né? Então, eu adoro conversar com o Guto. Tipo, o Guto, na mesma forma que ele dá conselho pro trabalho, ele dá conselho pra vida também. Ele tá te aconselhando alguma coisa pro trabalho, pro teu trabalho aqui no Novo Lar, só que tu pode usar o conselho dele pra fora também na tua vida. Tu pode usar o conselho dele em tudo, em várias questões. Então eu acho muito legal porque ele tenta encaixar várias coisas em um só assunto. Ele conversa contigo, ele te faz pensar assim em muitas coisas. Ele tá cursando psicologia, né? Sim. Tem um perigo. O que é um perigo? Eu tenho medo de psicólogo que me pega. Ele te analisa o tempo todo. Bobagem minha. Sim, e eu acho isso importante também, e eu tô concordando plenamente contigo. Eu acho ele um cara super maduro, assim. Porque é um guri mesmo, ele tem o quê? 25 anos? 25 anos. E mal comparando, assim, com 25 anos, eu também tava dando aula já, e tava na minha correria de teatro que eu faço desde os 18 anos, mas, cara, nem se compara, sabe? Tipo, ali era eu comigo mesmo, assim, sabe? Tipo, eu não tinha essa responsabilidade. Até tinha, porque eu já tava montando meu grupo de teatro já e tal, já tinha ali, e a galera era bem mais nova do que eu, então eu era meio pai, assim, deles e tudo mais. Mas, cara, muito longe do que é o trabalho dele, porque é bem isso que tu fala.
além dessa preparação para o trabalho, também tem a coisa da preparação para a vida, entendeu? Que hoje, pra mim, é muito mais claro isso, até pelas experiências que eu já tive, pela idade que eu tenho e tal. Mas que com 25 anos isso nem passava pela minha cabeça. Entendeu? Verdade. E aí, verdade, tu nem fez 25 ainda, tu recém vai fazer 18. Mas eu acredito que com 25 a pessoa não tem uma mente tão preparada. É que o Deixa fala que quando eu precisei chutar. Sabe que eu faço isso contigo, né? Não dá bola. Mas é bem isso, sabe? Tipo, é entender que vocês são seres humanos em formação, sabe? E pra nós, pra velha guarda, é bem mais fácil ver isso, sabe? Tipo, aí um cara na idade dele, com as experiências que ele tem, já entender isso e realmente encaminhar vocês, mas é fora de série. Que pessoa sorridente. Ele tá sempre sorrindo. Sim, exatamente, muito. Cara, ele tá o tempo todo sorrindo. Chega a cansar, né? Chega a me cansa, olha pra cá. 8 horas da manhã. Bom dia, cão. Bom dia pra quem? Bom dia pra quem? O cão com uma cara de cão. Vocês acham que é brincadeira, mas o cão é assim mesmo. Não, é bom dia sério, pra não, quem? eu não tenho vergonha de dizer. Bom dia por quê? Acordei 6h30 da manhã, tipo, peguei um baita trânsito pra vir pra cá. Que bom dia pra Já quem? tô até acostumada com esse jeito. Já. Espera eu acordar, me dá até umas 10h30 aí que eu tô de boa. Que loucura. Um cara sorridente, tá aí, que mais? Mais alguma história, assim, alguma coisa interessante sobre o seu Guto? Como é que é a tua relação com a galera da coordenação, assim, com os outros professores? Não precisa falar de mim, tá? Mas com os outros professores, assim, com a equipe, com a parte da equipe, com a parte madura da equipe, digamos assim, com a velha guarda da equipe. Como é que é a tua relação, assim, com os outros professores? É bom, eu não costumo conversar, tipo, muito com eles, mas é bom, a gente se cumprimenta, quando tem que conversar alguma coisa sobre o trabalho, a gente conversa. É bom. E a galera é bem aberta aqui, né? Sim. Pra vocês, tipo, quando eles têm alguma coisa pra falar, eles te chamam, conversam contigo e é bem, bem tranquilo. E quando a demanda vem de vocês também, eu acho que também tem essa recepção boa por parte deles, né? Como tipo, assim? quando vocês chegam com alguma questão, alguma coisa pra resolver, enfim, quando a gente chega em vocês, assim, a gente tenta Eles sempre ajudam. chegar de uma forma não atropelando, assim, não cobrando nada, mas pedindo ajuda, mas de uma forma que vocês possam atender de uma forma legal, assim, né? Eu vejo isso. E com os outros jovens de apoio? Uma relação muito boa, né? Sempre vejo vocês no pátio juntos. Sim. É uma Graças a máfia. Deus. É uma máfia, eles estão sempre juntos. Histórias, Conta então... histórias. Que ela já deu uma risadinha ali. Conta histórias com os jovens de apoio. Teus colegas. Bastante. Eu tinha 2 amigas que já saíram do Novo Lar também. E eu vivi bastante coisas com elas também. Como é que é a tua relação com teus colegas do Jovem Aprendiz? A galera ali que tá no Jovem Aprendiz junto contigo, assim, como é que é a relação de vocês? É bem boa, tirando alguns, é bem boa. Sempre tem um que a gente não se dá muito bem, que a gente não gosta, normal. não simpatiza. E tá tudo bem. Mas não esquecendo também o lado profissional, né? Que não é porque eu não gosto de uma pessoa aqui dentro que eu não vou, tipo, conversar quando tem alguma demanda de trabalho. Claro. Mas, tipo, vários daqui de dentro eu tiro como amigo mesmo. Que eu quero levar pra minha vida, que eu quero ter contato, manter contato. Mas outros é só do trabalho mesmo, é só profissional, colega mesmo. O que aconteceu na coluna de férias? Fiquei sabendo umas histórias aí e agora eu tô curiosa. Conta pra gente o que aconteceu. A colônia de férias foi bem legal, a gente se juntou assim, os jovens, com os educadores e foi muito interessante, porque a gente se divertiu bastante também. Tipo, teve um dia que eu tava sentada no banco e aí do nada, assim, eu tava mexendo no meu celular. E aí do nada vem alguém com um balde de água, me encharca toda e eu tava com o celular na minha mão. E eu tava de calça jeans, parecia que eu tava toda mijada depois. Nossa. A criatura não tem nenhuma responsabilidade, né? Tava com o celular, cara. Quem foi o herói? Sorigor. Ai, que barbaridade. Olha, defendendo a minha classe aqui, Sr. Igor, pra quem não sabe, era o antigo professor de teatro, defendendo a minha classe aqui, eu acho que ele fez muito bem feito, se fosse eu, teria virado a água e encaixado o balde na tua cabeça, então ele pegou suave, pegou leve contigo. E eu, se eu fosse tudo, eu me vingava. Eu tentei, mas eu não tinha força pra virar o balde. Poxa vida. Que barbaridade. Então tá, Dudinha, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? A gente quer te agradecer.
falar que a gente vai realmente, assim, real oficial, tô falando de minha parte, assim, vou sentir muita falta tua aqui, tá? Que toda manhã eu chego aqui pegando no teu pé e brincando, e vai faltar esse pedaço, mas eu te desejo, assim, toda a sorte do mundo, tá? Eu desejo que tu alce grandes voos, tu tem muito talento. Eu já fui fotógrafo uma época também, eu tenho uma paixão bem especial pela fotografia. E é uma forma de arte também, então eu vejo uma artista na minha frente e eu sempre fico muito feliz quando eu descubro artistas de verdade. Quando eu vejo artistas na minha frente, assim, em formação, principalmente artistas que estão nascendo pra arte, assim, eu fico muito feliz porque eu vejo que é uma esperança de sensibilidade nesse mundo que tá tão bruto hoje em dia. O mundo tá muito bruto, né? O Brasil, nos últimos anos, a gente polarizou as ideias e a gente está muito bruto, a gente está respondendo a gente está muito reativo às coisas porque nos foi imposto um comportamento reativo. Mas eu acho que a arte salva, sabe? Eu acho que tu lê um livro, tu escuta uma música, tu vê uma peça de teatro, tu assiste um filme, tu vê uma foto bonita, uma imagem bonita, e isso te coloca num eixo, que a vida te tira todo santo dia, né? A gente tem um privilégio aqui, como tu bem falou, de trabalhar num lugar que é acolhedor, mas nem todo mundo tem essa sorte, né? Ou as pessoas estão em empregos muito ruins, ou as pessoas estão em subempregos, e isso não tem como não endurecer uma pessoa, entendeu? Mas com certeza essa pessoa, ela vai recorrer a uma música, ela vai recorrer a um seriado, ela vai recorrer a um livro, então a arte salva, sabe? Então quando eu vejo uma artista na minha frente nascendo assim, eu fico sempre muito feliz porque eu vejo que tem esperança no futuro, tá? Eu espero de coração que tu alce grandes voos e espero te encontrar mais vezes e a gente se falar pela rua e se encontrar por aí, trocar uma ideia e o que eu puder te ajudar, te auxiliar, tu achar que eu possa te dar uma força aí, não te furta, manda no Instagram e me grita que tamo junto, tá? De verdade. Obrigada. Eu também, Duda, foi um grande prazer ter esse bate-papo contigo, conversar, conhecer mais sobre tu, sobre a tua vida. Eu espero que tenha gostado também, se sentir muita vontade. Que bom. Obrigada. Um grande prazer te conhecer. Palavras de encerramento? Tchau, gente. Isso aí, galera. Obrigado. Quarta-feira que vem, então. Tem mais. Tem mais episódios. Com quem? Spoiler? Já vamos dar spoiler da próxima entrevista? Com quem? Tu não sabe? Não. A produção desse programa não te passou? Não. Com o Guto. Aí veio o Guto falar do Jovem Aprendiz. Mentira. Vem o Guto falar Gente, isso sobre... esperem por isso. Tá, vem o Guto. E aí vai 1h30 de live, tá? E pode ter certeza... De live não, de entrevista, de bate-papo. Aí vai 1h30 de entrevista, porque aí aquele ali fala pelos cotovelos. Coisa boa, é assim que eu gosto, gente que fala. Viu? Não é indireta, Encerramos bem amiga. agora. Muito Não é obrigado. indireta.